Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu sempre venho aqui trazer as minhas dicas e opiniões sobre livros, sobre filmes e sobre séries. É realmente o que eu estou consumindo, o que eu gosto de trazer aqui para vocês como indicações. E eu sempre espero que vocês tragam as indicações de vocês, porque isso tudo faz parte do nosso esquema aqui. Eu sempre venho trazer as minhas indicações, porque na verdade esse aqui é o nosso canalzinho de bate-papo, em que toda semana a gente vem trazer as nossas impressões. E vocês nos acompanham tanto nas plataformas de áudio como também pelo YouTube. E desde já eu agradeço a todos vocês que já nos acompanham há um tempo, que estão começando agora. Gente, é muito legal vocês estarem aqui. Vocês não fazem ideia o quanto é legal. Eu sempre peço que Deus abençoe muito a cada um de vocês. E esta semana, sempre nossos episódios saem na meiuca da semana, né? Aqui, na verdade, a gente não grava exatamente na quarta-feira, a gente grava em outro dia da semana. Geralmente no domingo, na segunda ou na terça, no máximo, eu já faço essas gravações para vocês. E nessa semana a gente vai trazer coisas assim bem curiosas, bem interessantes, polêmicas também, teremos polêmicas aqui hoje. Eu não quero dar muitas delongas, não, geralmente na sinopse do episódio, na descrição, sempre eu coloco o que realmente eu vou falar aqui para vocês. E temos coisas a tratar neste episódio que pode incomodar uns, não incomodar outros, mas a gente vai falar aqui sobre isso. E nessa semana nós vamos, como indicação de série, vamos falar de dois documentários. Um já tem um tempo que ele foi lançado. Esse no momento está disponível no Disney Plus, porque ele é da National Geo. Aliás, é um episódio que eu vi no finalzinho do ano passado, quase início desse ano, e assim, me impactou bastante. É um assunto que, apesar de eu não morar em Nova York, eu sempre fico muito impactada, porque eu era bem jovenzinha também quando isso tudo aconteceu. E assim, mexe muito com a gente. Todo mundo sabe exatamente onde estava nesse dia. E aqui a gente vai falar sobre o documentário Memórias do 11 de Setembro. Esse aqui é uma participação, tem a participação do museu com relação às vítimas do 11 de setembro, que tem aqui a sua participação, eu acredito, muito massiva, porque nesse documentário de 6 episódios, a gente vai ver exatamente, eu falo que isso aqui é o famoso no olho do furacão mesmo, onde nós vemos tudo o que aconteceu naquela terça-feira, 11 de setembro do ano de 2001, por volta ali das 8h15, 8h45 da manhã aproximadamente, quando a cidade de Nova York está ali no seu frenesi costumeiro, né? Era uma terça-feira. Eu não me lembro direito agora se eles falaram que era uma terça-feira quente, mas era de um dia bem ensolarado, não tinha nuvens no céu, era realmente uma terça-feira com um dia bem claro. E acabou, eu acredito que favorecendo a tudo o que aconteceu. E nós vemos um pouco não só do que aconteceu na cidade de Nova York, ali na região da ilha de Manhattan, mas também na região do Pentágono. Eu também estou vendo um episódio sobre um documentário sobre o ataque ao Pentágono. Em breve eu devo trazê-lo aqui também para vocês. Então aqui a gente vê as pessoas que estavam na cidade de Nova York naquele momento, os bombeiros que fizeram resgate, como estavam os nova-iorquinos naquela terça-feira de manhã e todo o desenrolar dos eventos.
desde o momento em que o voo 11 se choca com a Torre Norte do World Trade Center, e até bem depois do colapso das duas torres. Primeiro colapsou a Torre Sul, depois a Torre Norte, a primeira a ser atingida, e a sequência dos dias para o resgate dos que ainda estavam sob os escombros das Torres Gêmeas. Cara, é algo tão impactante que não tem como você não se emocionar, não tem como você não sentir absolutamente nada, sabe? E você vai vendo essas pessoas relembrando daquele momento. Teve pessoas também, é até muito impactante essa parte também, porque a gente vê, por exemplo, familiares de pessoas que estavam nos aviões usados para atingir, né, o seu alvo, digamos assim. E você vê as ligações, porque naquela época, não sei se você é muito novo, você acaba não se lembrando, ou se você também não conhecia, é bom ver esse documentário também por isso. Tinha como você de dentro do avião, sem usar exatamente, sem usar mesmo o modo avião dos celulares, mas dentro tinham telefones que as pessoas conseguiam fazer ligações, por exemplo, se tivesse algum problema em voo, as comissárias de bordo conseguiam conectar com a torre, se caso tivesse dado algum problema de alguma falha de comunicação, alguma coisa assim, ou outras coisas que aconteciam e podia-se usar esses telefones. Cara, é de você partir o coração e quebrar ele em 1000 pedacinhos. Porque assim, eu tô me arrepiando aqui só de lembrar dessas cenas. E eu acredito que você que mora na cidade de Nova York, e estava na cidade de Nova York, nesse período, com certeza você também deve estar bastante impactado com o que eu tô falando aqui. Então, assim, é impressionante mesmo. E eu gosto sempre de colocar uma expressão, o termo sobrevivente, ele é algo muito duro. Eu me lembro até quando a gente falou do documentário da Marielle Franco, a assessora dela que sobreviveu ao crime, né? Ela diz isso. O termo sobrevivente é um termo muito duro, porque você tem a chance de continuar a sua vida. Mas a impressão que fica é que você não merecia essa chance. Tipo, outras pessoas que mereceriam essa chance não tiveram a chance que você tem. Então é muito doloroso, é muito impactante você ver essa superação e essa não superação das pessoas. E ali no memorial a gente vê os nomes, né, de algumas pessoas que, né, perderam suas vidas naquele local. E assim, não podemos nunca jamais esquecer desse dia, para que as futuras gerações não cometam o mesmo erro novamente. Então, sempre relembrar, relembrar e relembrar é a única forma. E sempre debater sobre isso, sobre a questão da tolerância. A gente sabe que os Estados Unidos, eles têm uma política de visualizar os problemas mundiais de uma forma diferente da dos nossos países. É diferente da maneira que o Brasil vê as coisas de fora. E, assim, muitas vezes o diálogo acaba sendo a melhor saída. Às vezes, infelizmente, você vai ter que usar a força, mas o diálogo é a primeira. É sempre a primeira questão. Gente, é emocionante falar desse documentário, mas eu não sei se vocês sabiam desse documentário disponível no momento no Disney Plus. E eu quero saber a opinião de vocês, se vocês já viram esse documentário, se vocês pensam como eu também, se você estava em Nova York no dia e quer comentar alguma coisa, eu vou ficar de olho na opinião de vocês. Essas, então, são as minhas impressões. Eu gostei muito, muito impactante, muito emocionante. Tem outros documentários que eu quero trazer aqui que mexeram bastante comigo, me lembro bem dessas datas. E fica, então, essa recomendação de documentário
né? Memórias do 11 de setembro. Vale muito a pena, se caso for o seu tipo de documentário que você gosta. Tem cenas extremamente impactantes, mesmo da data mesmo, e pessoas ali que estavam junto, fizeram e realmente mexe muito com a gente. Já na nossa segunda indicação de série da semana, a gente vai de mais um documentário. Esse já é mais recente. Esse é polêmico também, porque é um caso que ainda está acontecendo, ainda estão chegando novas investigações. E isso aqui, nossa, é chocante mesmo. E a gente tem uns questionamentos para a gente falar, porque eu aqui vendo o documentário agora, nossa, é algo que a gente, quando fala do tema abusos, a gente sabe que envolve muitas coisas. Tem o abuso físico, o abuso emocional, o abuso que começa com S. Não é muito fácil esse tipo de tema. E é um documentário em 4 episódios que eu te recomendo cautela. Por quê? Por causa desses temas, são temas muito complexos, que a gente vai falar agora do documentário de A Queda de Diddy, do Puff Daddy, né, que está aí disponível na Max nesse momento. São 4 episódios que eu vou te falar. Não, menino, para ver esse negócio aqui, você dá uma respirada, você para um pouquinho, volta de novo, porque não é fácil ver, não. Mas é um tema extremamente necessário. De novo, a gente fala sempre aqui. Você vai se cercando das informações certas, vai vendo as notícias do que tem, e aí você sempre dá a sua opinião de maneira muito tranquila, muito segura. Mas observe, porque muitas vezes tem uns coleguinhas por aí que não tem cara de pessoa ruim, mas que o camarada, nosso Deus. Mas vamos lá, vamos trazer as nossas impressões com relação a esse documentário. É um documentário que ele vai dar a visão das vítimas, de pessoas que são muito, que tiveram a oportunidade, né, de conhecer o Sean Combs, que é o nome, né, do Puff Daddy, do Diddy, como ele quer se nomear, mas o nome dele é Sean Combs. E aí o que acontece? O cara, ele sempre foi assim um cara que muito envolvido na indústria da música, do hip hop. Ele é um nascido ali da cidade de Nova York, que teve ali a sua infância bastante complexa, viveu no subúrbio, teve ali a sua mãe que era uma mulher até bonita, né? Nas fotos a gente viu que ela era uma mulher bonita, mas que ele não teve o seu pai faleceu, ele era bem novinho, e ele foi sobrevivendo àquela rotina que eu imagino que deva ser, né, no subúrbio, tipo aqui no Brasil, nas favelas, que nunca é uma rotina muito fácil. E o cara, ele tinha uma visão muito empreendedora. Isso a gente não tem como dizer que ele estava errado, não. O cara queria crescer na vida, o cara queria ser uma pessoa bem vista, uma pessoa de sucesso, mas tem o lado podre dessa laranja. E o que acontece? O cara, ele não sabia lidar com o não como resposta. Eu vou falar assim que eu acho que fica mais fácil. Ele era um cara extremamente agressivo, era porque tá preso, né? Enfim, então não pode fazer mal às pessoas que estão fora. E aquele negócio quando você está num certo status social, você acha que você está acima da lei. E ele tem diversas passagens pela justiça.
Tem até um juiz que olhou para ele e falou assim: só se lembra de mim? Ele tá assim: não, né? Eu não acho que eu me lembro de você, não. É que seu histórico é interessante, né? Tipo, o cara tá sempre lá e ninguém nunca consegue realmente fazer algo para impedir esse cara de continuar cometendo seus crimes, de certa forma. E, gente, meu Deus, tinha as tais festas chamadas de fick-offs também, que rolava de absolutamente tudo nessas festas. Verdadeiramente tudo, sabe? Então, quando a gente vê, cara, assim, sabe quando você vê um negócio, você tá de boca aberta? É exatamente a minha situação que eu tô aqui agora. E eu vou medir bastante as minhas palavras aqui para evitar de chocar. O caso é chocante. Se você mora fora do Brasil, você já deve estar mais do que careca de saber com relação a esse caso do que eu. Mas é quando a gente vai vendo esse documentário, a gente vai vendo as pessoas, né, muito mais próximos a ele, contando tudo o que ele fez, desde a universidade, quando ele era criança. Gente, é de deixar qualquer um de boca aberta, porque a gente sabe, né, que essa cultura machista que existe no mundo hoje em dia, principalmente no mundo capitalista, né, gente? A gente sabe que isso é muito comum por aí. E é uma cultura que ela pode te cegar, de certa forma. De certa forma, o feminismo também não fica muito atrás, não. A gente tem que se ater aí a questões que não te seguem, tá? Eu acho que você pode usar qualquer bandeira, você pode entender diversas culturas, respeitar diversas culturas, diversas religiões, ideologias, enfim, como você quiser interpretar, mas você não pode se cegar, porque cegar complica tudo. E tem algo aqui que eu queria comentar, porque eu falo assim, quando, né, falando dessa questão de poder e tudo mais, que eu imagino, eu vou dar para vocês uma visão que eu tenho da assim, questão artística de Hollywood e também de outros locais aí, mundo afora, é que a gente imagina, né? Porque não dá pra gente dizer exatamente. Véi, esses caras devem ver numa situação, numa pressão absurda. Porque, veja, tem muitas produções acontecendo por aí. A gente passou recentemente por uma greve de roteiristas e de atores de Nova York. Agora, os sindicatos estão mais ativos fora do Brasil, principalmente ali nos Estados Unidos. Tem essa questão até do atual governo americano, dessa questão como é que chama? Da deportação, e tem esse senso patriotismo, que é um senso patriotismo muito mais alto. E eu imagino que esses caras não devem passar por uma situação muito agradável, porque é muita pressão de pessoas que querem se aproximar, pessoas que querem colar, que querem explorar, tirar um pedacinho, mulher tipo Maria Chuteira que quer pegar o cara para aplicar o golpe da barriga, um monte de mulher bonita solta, um monte de homem bonito, interessante, bom de papa solta. Então eu imagino que não deva ser a situação das mais agradáveis. Fora que a gente sabe que dinheiro sobe a cabeça, não de todo mundo, mas não deve ser uma situação muito desagradável, não. E quando você vê que o cara ele tem poder, tem hora que você não sabe o que fazer, porque você não sabe, né? Você não vai poder, às vezes você não vai poder denunciar, porque às vezes se você denunciar, ele pode te ferrar, literalmente falando, e te deixar numa situação ainda pior do que você estava antes. Então não é uma coisa muito simples. Eu falo essa relação de poder, o qual a gente acaba vendo muito na televisão, essas revistas de fofoca e afins, deixa até a gente de boca aberta, porque imagina o povo de lá, né? E assim, essas pessoas que estão aqui fazendo essa denúncia,
cara, são heróis, porque não é fácil você enfrentar o poder. Enfrentar o poder não é uma coisa muito fácil. E olha, tá de palmas, uma salva de palmas para essa ex-namorada dele que conseguiu se libertar dessa, como é que eu posso dizer, dessa máscara, né, que ela estava segurando há muito tempo e que ela conseguiu, né, realmente dar um basta e deixar de ser a vítima para ser protagonista da sua história. E, gente, mais uma vez, lá, claro, alerta de gatilhos com relação a essa questão de abusos, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é: não julguem essas pessoas que estão falando aqui. Porque o que acontece? Esses casos que a gente está vendo aí, a rodo e por aí, eles não estão acontecendo à toa, eles estão acontecendo porque as pessoas estão criando coragem. E outra coisa que eu quero deixar bem claro, além disso, que a gente não deve jogar a vítima buraco abaixo, rolar, deixar ela rolar a escada abaixo, mas também a gente também não pode nem glamorizar essa vítima, porque ela não precisa ser glamorizada, ela precisa ser ouvida e respeitada. E que tá tendo investigação, então deixa investigar, deixa a sujeira sair debaixo do tapete. A gente não é juiz, a gente não está no corpo de jurados para ver os casos e julgar, tá? A gente não é juiz, tá? Mas é bom esses casos aparecerem e a gente sentar com as nossas crianças, com os nossos jovens e conversar com eles com relação a esse tipo de situação, porque o bullying sempre existiu, ele sempre vai existir. O Sean Combs acabou sendo também uma vítima de bullying, mas isso não justifica o que ele fez, o que ele estava fazendo. Mas também a gente tem que olhar essa questão das notícias para que a gente saiba o que realmente está acontecendo, e tem coisa que não vai aparecer na mídia, que depois vai aparecer de outra forma. Então, a gente tem que sempre se questionar as fontes que a gente investiga para ver se está tudo belezinha. E para a gente também não atacar pessoas sem necessidade. Então, é um bate-papo extremamente sensível, é realmente incômodo, é tocante, porque quando envolve abuso, o negócio não é bacana, mas a gente precisa conversar com essas novas gerações para eles entenderem como funciona o jogo da manipulação, para eles não serem vítimas e eles também não serem algozes de ninguém. É o que a gente precisa realmente ensinar às novas gerações, porque mesmo tem gente nova e gente velha que não aceita não como resposta. E a gente tem que entender que o sim é sim e o não é não. E que tudo que é conversado é tudo entendido. Então, né, eu e você compreendemos isso. E a gente sempre torce que as outras pessoas à nossa volta também entendam. A gente muda de opinião e é isso mesmo. Nós somos mutáveis, nós somos pessoas simplesmente sensíveis ao ambiente que a gente tem e a gente pode mudar de opinião e a gente precisa combater a tudo que impede as pessoas de serem felizes e de viverem com liberdade, mas respeitando o direito do outro. Eu acho que é um bom assunto para a gente ir debatendo mais vezes. E vocês podem ter certeza que vai vir muito mais coisa ainda por aí, de outros casos também que a gente às vezes nem sabe, mas que a gente tem que observar, analisar, refletir tudo com bastante calma e vamos ver o que vai dar o caso aí do Puff Daddy, do Diddy aí, e vamos ver o desenrolar dos próximos capítulos. Deva ter mais aí algum episódio quando o julgamento sair, né? E vamos aguardar aí essas informações. Achei sim o episódio, o documentário muito respeitoso com as vítimas, se atendo aos fatos, se atendo às acusações, às alegações de acusações. E a gente vendo o lado deles, mas também tem o lado da defesa dele também,
Então, a gente vendo essa dinâmica, eu achei que ficou muito prático, ficou muito objetivo o documentário, até mesmo porque você deve estar ouvindo esse bafafá aí, eu não estou entendendo nada. Mas é isso aí que está acontecendo. Gente, muito bom documentário e eu recomendo para vocês só esse alerta de gatilho de abuso, de violência, que realmente tem e não tem como a gente não se assustar de ver isso aqui. Tem até outros atores famosos aí meio que envolvidos, nossa Deus, dá até arrepio quando a gente vê, mas enfim, esse bloco já tá gigantesco, deixa eu parar por aqui. Gente, então são essas as minhas impressões de A Queda de Didi. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, vocês viram o documentário, vocês querem ver, vocês têm interesse, vocês conheciam esse caso, vocês estão acompanhando o bafafá que tá aí fora, para quem tá aí fora. E nós vamos então terminando as nossas duas indicações de série, Memórias do 11 de setembro e A Queda de Didi. Agora na indicação de filmes, a gente vai prosseguir, porque o que acontece? Nós temos 2 filmes lançados mais ou menos assim, finalzinho do ano passado, início desse ano também. 2 filmes que, assim, tá dando o que falar, né? Todos os 2 filmes. Um deles é uma readaptação de uma história, que tem uma outra história que é conhecidíssima. Eu já li o livro dessa história conhecidíssima. E no início, vou ser sincera que eu não gostei do livro. Mas aí depois, quando eu fui pegar o livro, analisar, ver outras resenhas, refletir, o livro é bom. Tem uma parte meia boca ali que dá vontade de pegar o autor e falar assim, filho, reescreve essa coisa aqui. Mas é um grande clássico. E vale a pena, se caso você nunca leu, você lê a história. E aí, esse filme, ele é, digamos, uma readaptação mais nova, mais recente, desse grande clássico. Já teve esse clássico em 1923, 22, depois teve um outro em 79 e agora em 2024/2025 saiu esse novo filme. Você gosta de essas histórias assim que envolvem seres sobrenaturais, tipo vampiros, lobisomens e afins? Pois é, esse aqui é dos famosos aí, moços que gostam do líquido vermelho, digamos assim. Então nós vamos falar sobre Nosferatu. Gente, eu tava curiosa para ver esse filme, vocês não imaginam o tanto. E eu não vi as edições anteriores. E uma outra coisa que eu acabei me lembrando quando eu estava vendo o filme, quando eu estava pesquisando sobre o filme, tem uma série de TV que é a Nosferatu e tem uma adaptação do filho do Stephen King, o Joe Hill, chamada Nosferatu também. Esses 2 não têm a ver com este filme aqui. Lembra um pouco a questão do livro do Drácula, do Bram Stoker, mas não tem a ver com este filme aqui. A história deles lá é completamente diferente. No momento, a série não está disponível em nenhum streaming, é uma pena. Ela estava disponível anteriormente no Prime Video e também naquele Lionsgate Plus, que ainda tinha aqui no Brasil, e depois ele saiu fora, então nós não temos ela no momento. Mas em breve eu devo ler o livro, eu tenho o livro em casa, e aí a gente comenta um pouco com relação ao filme, à série, enfim. Mas o filme, nós vamos falar sobre ele agora dessa nova versão, de 2024/2025. Aqui a gente vai ver uma história que tem os mesmos moldes do Drácula, só que aqui a gente tem uma mudança um pouco significativa com relação ao final do filme. E aqui tem muitas dinâmicas com relação ao que a gente conhece hoje em dia das histórias de vampiros. Muitas dessas coisas que a gente vê sobre a história hoje em dia, dele não poder ficar na luz do sol, na verdade vieram de Nosferatu, não vieram de Drácula. Tanto que o final um pouco da história tem detalhes bem diferentes, tá? Bem diferentes mesmo. Então aqui a gente conhece o Thomas. O Thomas, ele é assim, esses
tipo um corretor de imóveis. Ele tá para fazer uma transação com um conde que vive lá onde o Judas perdeu Ilhéus da Bota, que o cadastro perdeu antes. E ele precisa de uma casa ali bem nos arredores de onde o Thomas vive hoje. Só que o que acontece? O cara já tá lá na beira do caixão já. O cara tá velho, xoxo, capenga, né? Igual aquele meme da Sandra Lemberg. E o cara, ele não pode ir até a empresa deles para que ele possa fechar esse negócio. Então, o Thomas tem que ir aonde o cara tá para fechar esse negócio. E o Thomas, ele se casou recentemente com a sua esposa, só que ela tem, assim, umas questões ali que parece que envolve saúde mental desde criança. Então, assim, são tipo uns ataques epiléticos, assim, umas coisas tipo assim de transe que ela tem. E isso aí chocava muito a família dela, deixava a família dela extremamente preocupada. Todo mundo que conhecia ela desde criança assim. E aí, o que acontece? O Thomas se casa com ela, aparentemente tinha parado esses ataques, mas eles estão retornando de novo. Ela continua nessa melancolia, essa angústia que ela tem, né, assim, no corpo, como se ela sempre fala no filme que é como se ela não fosse humana. Ela, assim, está no lugar, mas ela não pertence, ela é como se ela não estivesse ali, como se algo no universo a chamasse, a trouxesse para um outro lugar. É mais ou menos assim que ela se vê. E aí, o que acontece? O Thomas faz essa viagem. Meu Deus do céu, gente, essa viagem do Thomas, eu não iria. Eu deixaria o homem lá, bater as botas e fica aí, meu filho. Porque eu não iria nessa viagem nem a pau Juvenal. Mas aí a gente vê que o conde, ele está à procura da esposa do Thomas. Eles têm uma certa conexão e que essa conexão vai desenrolar toda essa história, inclusive essa viagem do Thomas, que também vai desenrolar todos os acontecimentos dessa história. Bom, vocês já devem ter visto sinopse do filme, você já deve ter visto em alguns canais falar o que acontece no final do filme. Quem já leu o livro do Drácula vai ter mais ou menos a noção também do que vai acontecer no final, só dizendo que o final é diferente. E assim, cara, como eu gostei desse filme. Eu achei um filme de um bom terror, é um clima gótico mesmo. E a atuação dos atores é uma atuação muito bacana mesmo. William Dafoe simplesmente perfeito. Gente, Lily Rose Depp, vamos lá. Gente, ela tem cenas aqui que eu falei assim, rapaz, que isso? Muito boas, assim, tem umas cenas ali que imitam o Exorcista que, nossa, assim, fora que é angustiante você ver as cenas em que ela está em sofrimento e ela tem aqueles ataques epiléticos dela, cara, dá uma agonia, dá uma dó dessa bichinha, que vocês não imaginam. E vamos combinar que esse Nosferatu do Bill Skarsgård também tá um espetáculo, tá? Vamos combinar. E tem gente aí reclamando do bigodão dele. Cara, eu amei isso aqui. Até mesmo porque na época, se você nunca leu nada histórico, não é possível que você nunca leu nada de origem histórica, essa questão do bigode, bigode comprido, bigode curto, costeleta. Cara, é tudo da época, só. E lindamente, toda a fotografia do filme, tão espetáculo. Eu particularmente gostei demais desse filme. É um bom filme de terror. Não tem assim aqueles jumpscare muito assim, nhenhenhen, muito fora da curva. O elenco é um bom elenco.
Tá muito bem fotografado. Cara, você não vê o Bill Skarsgård naquele vampiro, mas nem a pau. E ele tá um fenômeno, sabe? É demais. É muito bom mesmo a atuação dele. Vale muito a pena você ver o filme. Aliás, nesse dia que eu estou fazendo essa gravação, deve estar ainda rolando aquelas épocas que sempre tem o cinema ao preço mais baratinho. Me parece que estava aqui na minha região também, entre 5 a dia 12 de fevereiro. Se tiver ainda nesse período, se tiver ainda na sua cidade, dá uma corridinha. Quem sabe o Nosferatu não entra nessa listinha da sua cidade. É show de bola isso aqui, vale muito, muito a pena mesmo esse filme. Eu particularmente gostei. Se ele é o filme que te agrada, esse estilo gótico, escuro, 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 mas é um escuro que dá pra você ver, tá? Não é igual aquelas cenas lá de Game of Thrones, não. Esse que dá pra você ver tranquilamente. Vale muito a pena mesmo. E é a minha impressão verdadeira mesmo desse filme. Eu gostei muito dele, de verdade. Então, são as minhas indicações de Nosferatu 2024/2025. Quero saber a opinião de vocês, se vocês já viram, se vocês não viram, se vocês pretendem ver, se vocês não pretendem ver. É um filme que eu gostei dele, gostei muito mesmo. E, então, a gente vai para a nossa segunda indicação de filme da semana. Esse é mais polêmico ainda. Porque o que acontece? Desde as indicações aí do Oscar, indicação do Globo de Ouro, essa treta toda que tá acontecendo aí, envolvendo esse filme e a atriz que tá envolvida aqui, porque é complicado esse negócio que tá acontecendo aqui com esse filme. Aí eu falei assim, bom, quando o filme foi lá para ser lançado fora, teve Festival de Cannes e tal, ganhou prêmios, etc. Atualmente, né, no momento dessa gravação, foi um dos filmes que venceu algumas categorias do Critics' Choice Awards também. Teve algumas partes que o filme venceu algumas categorias. E eu falei assim, bom, muita gente detestou esse filme, mas detestou com força. Outras pessoas disseram que é um bom filme, que não sei o que, etc, etc. Mas, no momento, eu não vi nenhuma resenha boa desse filme, não. Só vi resenha ruim dele. Aí eu falei assim, olha, gente, eu preciso ver esse filme, porque, às vezes, a maneira que a gente vê é diferente da maneira que as outras pessoas veem o filme. Então, eu quero ter a minha experiência e eu recomendo que você faça isso. Não olha somente as críticas. Se te interessa, se é o filme que te interessa, tá? Se é o filme que te interessa, eu recomendo que você assista. Mas eu vou ser muito franca aqui com vocês com relação a esse filme, tá? Mas eu vou falar no finalzinho da minha resenha o que eu achei dele. Então agora nós vamos falar do polêmico filme da Netflix, que ainda não lançou na Netflix, que vai lançar, que recentemente, no dia 6 de fevereiro, ele entrou em cartaz. Por aqui na América Latina, fora ele já estava em cartaz já há algum tempo, até mesmo porque ele está indicado ao Oscar em 13 indicações. Então agora nós vamos falar do polêmico Emília Pérez. Tá, vamos lá falar desse filme aqui. Aqui eu vou dar a sinopse do que seria essa história, tá? Vamos por partes para a gente precisa até entender essas polêmicas do que está acontecendo, porque eu só ouvia falar e ficava meio assim, depois eu fui pesquisar, eu fui entendendo o que está acontecendo aqui. O filme, ele mostra que na região do México, na cidade do México, tinha um traficante que mexia muito com narcotráfico. Era um cara extremamente violento, um cara que agia com mão de ferro, chamado Maritas. Ele tinha sua família, sua esposa, seus 2 filhos. É uma menina, parece, acho que é a menina que é maiorzinha e o menino que é menorzinho, um pouquinho. Parece que a diferença é pouca de um para o outro. Só que o Maritas, o que acontece? Ele estava ali tendo a sua vida e tal,
e ele não sentia que ele estava feliz com o corpo que ele tinha. Ele achava que ele tinha que ser uma outra pessoa, né? Assim, que ele não nasceu com o sexo certo, que ele nasceu com o sexo errado. Então, ele queria fazer essa cirurgia da mudança, né? Tem um nome certo, eu acabei me esquecendo o nome. Mas essa cirurgia para mudar, né? Né, de homem se transformar em mulher. E ele conta com uma jovem advogada interpretada, gostei da atuação dela, da Zoe Saldanha. E o que acontece? Ela estava insatisfeita com a sua profissão também, estava tendo ali uns problemas, assim, com alguns casos. A gente sentia que ela sentia uma angústia muito grande com relação a os casos que não eram resolvidos ou que eram. Então, isso tudo estava mexendo muito com ela, então ela se sentia muito frustrada na profissão. Então, ele entra em contato com ela e pede que ela faça tudo acontecer para que ele consiga fazer a cirurgia, que ele seja dado como morto, a família saia do México para ir para a Suíça para ficar seguros, para que ele possa fazer essa realização desse sonho dele. Então, o mote inicial seria esse, para que ele pudesse então fazer essa cirurgia e ele ser não reconhecido por outras pessoas. Só que tem um detalhe aqui que o doutor, na hora que a advogada está mexendo lá, a Rita, que ela está mexendo lá com os papéis, ele fala o seguinte: como é que está essa questão do psicológico, dos hormônios? Ele já está tomando? Não, ele já está tomando já tem um tempo. E o psicológico? Ah, eu já não sei. Porque quem que acontece? Quem faz esse tipo de cirurgia tem uma equipe multidisciplinar que acompanha a pessoa. Se você nunca ouviu falar disso, eu imagino que não é possível que você nunca ouviu falar disso, ou você também não se interessa no assunto, tá tudo bem. Mas você precisa dessa equipe, desse contato. Por quê? Porque que o médico fala? Que ele opera a pessoa, corpo, mas a pessoa é a pessoa. Então a pessoa precisa ser preparada psicologicamente para quando ele olhar no espelho, ele vai ver a pessoa que ele quer ver, entendeu? Então não é assim só mudar o corpo da pessoa. Então tem mais nesse lance. E aí, o que acontece? Acontece tanto que o bendito homem vai e faz a cirurgia. Mas, durante todo o processo, ele sente muita saudade da família. E ele procura novamente a Rita, porque ele sente muita saudade da mulher, sente muita saudade dos filhos. Para que eles voltem para a cidade do México. E eles possam conviver juntos, ele sendo tipo uma tia, uma prima ali do Maritas, para que ele possa ficar próximo da família e acompanhar a família. Resumo, é que a receita vai dar tudo errado. Enfim. E nesse período acontece uma tragédia que muda a questão das pessoas com relação a tudo que está acontecendo aqui. É uma sinopse prévia do que acontece no filme. Só que assim, eu vou ser franca com vocês de verdade. A interpretação das atrizes está uma boa interpretação. Não está excelente, maravilhoso. Mas teve um canal que ele falou uma coisa e eu vou concordar com esse canal. Porque, sim, gente, é um filme francês falando do México, tá? Porque eles não estão falando espanhol ali. Vocês me perdoem, quem gostou do filme. Mas eles não estão falando espanhol, eles estão falando francês. Cara, nem eu que não sei muita coisa, nem de francês, nem de espanhol, tenho assim, pouquíssimas palavras que eu sei, pouquíssimas. Mas o timbre, assim, da voz, da língua, quando você tem um conhecimento um pouquinho de nada, quando você conhece algumas palavras no francês e no espanhol, você vê que não é, entende? Então, assim, e eu vi legendado, tá? Quem vai ver dublado não vai pegar esse rolê todo que eu tô te contando.
Mas se você for ver esse filme, veja ele legendado, para você tirar as suas conclusões. Porque realmente quem conhece espanhol, cara, vai ficar indignado com isso aqui. Mas a minha questão maior, que eu acho, é que assim, a história, ela é, digamos, um musical, mas ela é um musical que tem partes de drama e partes de comédia. Mas a comédia passou quilômetro daqui. Passou quilômetro, tá? Não tem comédia aqui, né? E eu falo que o gênero musical, para você ver o filme, para você interpretar o filme, ele não é fácil mesmo de ver. Ele é um filme mais difícil, ele é um filme que você tem que sintonizar o texto com a interpretação do ator, com o que a cena diz. Então, assim, não é uma coisa tão simples realmente. Quem não tem o costume de ver musical não vai entender bulhufa do que está aqui. O problema é que, assim, são diversos os temas que acontecem. O mote inicial seria essa questão realmente da. Agora que eu lembrei do nome. Designação sexual, parece. Eu acho que é isso mesmo. Designação de sexo, alguma coisa assim. E aí, o que acontece? É complexo porque fica esse tema, né? Esse tema é o mote inicial da primeira parte do filme. Só que no segundo mote complica, porque ali a gente tem um cara que agora é uma mulher, mas que ele começa a trabalhar para encontrar vítimas do narcotráfico. Pessoas que estão desaparecidas e que elas, né, de acordo com as mães que sempre fazem aquelas campanhas e tal, procurando os filhos, aí vira esse mote. Então, assim, fica muito confuso todo o assunto. Então, hora você vai ver uma coisa, hora você vai ver outra. E assim, o filme também tem um outro ponto que eu quero colocar, que ele é muito escuro. Ele lembra muito, sabe aqueles filmes brasileiros ali dos anos 2000? É que é aquela tela mais escura, mais fechada, como se a pessoa estivesse gravando em dia nublado. Então, assim, e é muito complicado, porque quando eu, por exemplo, eu que nasci e fui criada aqui no Brasil, a gente vai lembrar das novelas mexicanas que a gente sempre viu muito aqui. Eu cresci vendo Chaves e Chapolin, e realmente, assim, a cidade do México é uma cidade mais colorida, são pessoas, assim, muito alegres, muito vibrantes, assim, mesmo nos períodos muito tristes, tem um drama mesmo mais forte, mais pronunciado. E eu não vi isso aqui, sabe? Eu realmente chegou a me incomodar um pouco, tá? Então, parte dessas reclamações que grande que tem diversos canais aí falando é realmente verdadeira, porque pelo timbre do que eles estão conversando, sai assim algumas palavras no espanhol, mas a maioria no francês. Então, assim, você fica chateado de ver, principalmente quem é mexicano, vai ver aquilo, não, se representa naquilo mesmo. E ficou o roteiro não coeso, sabe? Porque pegou um mote de uma parte, encaixou na outra e ficou um pouco confuso, sim. Mas eu destaco a interpretação da Zoe Saldanha, que ela, assim, tentou dar uma equilibrada para poder se sobressair em alguns pontos que ela deveria se sobressair. E nesse ponto é uma parte bem positiva. A Zoe, ela realmente tem uma interpretação melhor aqui. Mas, gente, nossa, me deu tristeza de ver, porque a ideia é uma ideia boa, entendeu? Não é um filme. Muita gente fala que é um filme horrível, que o filme é ridículo, que você não deve assistir, mas é aquilo que eu falo.
Veja para ver se é o tipo de filme que você gosta. Não cai nesse negócio de que, porque ele está concorrendo com Eu Ainda Estou Aqui, e pode fazer o Brasil perder o Oscar. Gente, deixa eu contar para vocês. Se o Brasil for perder o Oscar, vai ter muito o que fazer, tá? Quem vota não é a gente, veja. Então, não tem o que fazer. Mas, assim, se eu for indicar para vocês, eu vou indicar para você com baixíssima expectativa. Se for o caso também, você não vê, porque se você tem aquele saudosismo das novelas tipo Marimar, a primeira versão da Carrossel, Chapolin Colorado, se você tem essa lembrança do México, você não vai gostar disso aqui, tá? Eu vou ser muito, muito franca com vocês. Me desculpe a Zoe Saldanha, me desculpa a Selena Gomez, mas enfim, né, esse filme me deixou um gostinho triste na boca. Deu vontade de pegar o diretor e falar com ele assim: gato, você sabe uma coisa chamada pesquisa? Google, YouTube, já ouviu falar? Pesquisa, amor, depois você faz o filme, belezinha? Porque, fiquei triste. Realmente me deu tristeza de ver esse filme aqui. Mas, então essas são as minhas indicações. Vai com calma, tá? Não, assim, não fica só vendo resenha negativa, não. Se for um filme que você tá com vontade de ver, vai ver. Se você não tá afim também, passa reto. Vai de longe. Voa. Vai para Júpiter. Mas não vê. Mas é o que eu falo. É só a minha indicação, que eu acho que foi o que aconteceu comigo aqui. Vi exatamente para ver se eu achei legal, se eu não achei legal. Não acho que eu perdi tempo também, não. Foi entretenimento ali do meu dominguinho, tá? Foi assistindo no domingo e tá tudo bem, tá tudo certo. Só, né, me deu aquele gostinho triste na boca, porque eu achei que eu ia rir, tipo, do Chaves, né, do Chapolin, mas não deu, enfim. Então, é isso. 2 filmes indicados para vocês, um mais ou menos, né? Nosferatu e Emília Pérez. Temos aqui as nossas indicações da semana. Já, por último, mas não menos importante, para a gente finalizar o nosso episódio, que já está gigantesco, nossa Deus, está quase dando quase 1 hora de episódio. Mas vamos lá. Vamos à nossa indicação de leitura. Esse aqui eu gostei bem de ler. É o 3º livro dessa saga, que tem uma autora que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas assim, eu como adulta estou lendo, né, pela primeira vez. Não vi a adaptação desse filme aqui ainda. E eu gostei, tá, do filme. Minto, perdão, não vi o filme. Li o livro. E eu gostei bastante do livro, acho o livro bem interessante. Ainda o 2 é o meu favorito, tá? Mas tem um outro aí que tá correndo aí também por fora, num dos meus favoritos também. Então, nós vamos ao livro 3 da saga Harry Potter, da inglesa J.K. Rowling, e nós vamos a Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Esse aqui foi publicado em 99, se eu não me engano, 3º livro da saga. E aqui não tem o Voldemort ainda, tá? Ele, né, tem umas coisas aí ainda, ele querendo ainda recuperar o seu corpo normal, né? E aqui nós temos uma coisa curiosa, porque mais segredos vão se desvendando, né, com relação à família do Harry. Só que aqui o Harry tem um desafio que seria o seguinte. Tem uma parte ali da tia do Harry que é muito engraçada no início do livro. Mas aqui tem o seguinte. Quando a pessoa comete um crime ali, alguma coisa assim, pro lado ali do castelo de Hogwarts, ou outros castelos ali de bruxas, né? Das escolas de bruxas, ou enfim, no mundo, né, dos bruxos ali, existe uma prisão, é uma prisão meio que de alta segurança ali, sabe? Aquelas prisões de segurança máxima, que é Azkaban. E assim, tem ali os chamados dementadores, que são aqueles seres que eles meio que sugam essas pessoas que são ali
os prisioneiros, mas assim, tem umas coisas específicas envolvendo esses dementadores. E aí, tem um cara que ele foi acusado de ele tirar a vida de algumas pessoas ali com um feitiço só. Esse cara é chamado de Sirius Black. Esse cara estava preso ali em Azkaban. Ele foi acusado de ter sido o responsável por esse feitiço que matou essas pessoas. E aí o que acontece? Ele conseguiu a façanha de fugir de Azkaban. E é difícil fugir de lá. Com esses dementadores na cola, que, nossa Deus do céu, eles estão me lembrando os orcs lá do Senhor dos Anéis, que ou os Nazgûl, né? Estão me lembrando, mas é os Nazgûl, na verdade. Que só de lembrar do filme a gente fica com saudade. E aí, o Harry acaba ali, nas suas pesquisas, descobrindo que esse Sirius está atrás dele, né? E tem também a questão dos dementadores ali, que envolve a história. É mais ou menos o mote desse livro, né? E a gente vai ter ali a Hermione, a Hermione e o Ron também, ajudando o Harry a descobrir quem que é o Sirius Black, o que ele quer realmente, como ele fugiu de Azkaban. A gente vai vendo todo esse desenrolar diante a leitura do livro. E eu falo que os livros de Harry Potter, quando a gente vai lendo as histórias, eu imagino até o frenesi mesmo das pessoas que acompanharam ele quando teve o lançamento, né? Pessoas que já eram muito jovenzinhas, foram crescendo e acompanhando os livros. São livros assim que a dinâmica da história ela vai assim, crescendo gradativamente, tá? Tem umas partezinhas que você fica meio assim, mas num geralzão é uma história super envolvente, super divertida. Ele começa aqui nessa parte a ficar um pouquinho, tem aqueles toques bem suaves, ainda bem suaves, de como se fosse uma coisa mais sinistra, mais tenebrosinha, mais trechinha. Mas é muito pouquinho, vocês não vão sentir tanto medo, ai meu Deus, não quero ler, sabe? É um livro que você pode dar para o seu filho ler ainda, se caso você tem interesse em dar, às vezes você não quer também. Mas é uma leitura, na minha opinião, eu concordo com a Tati, concordo com a Juliana e com outras pessoas que recomendam os livros do Harry Potter. Para mim, vale para todas as idades ainda. Vai ter gente que realmente não funciona. Por exemplo, se você não gosta de fantasia, você gosta mais dos clássicos, tá? Aí não vai funcionar mesmo. Bateu, valeu, né? Mas, assim, num geralzão, super bacana, altamente satisfatório. Ainda o Câmara Secreta é o meu favorito. Mas esse aqui não fica atrás. Ele é um desenrolar de história, uma evolução do Harry, tanto na questão dos segredos e dos feitiços da escola de magia, que ele vai aprendendo. E nessas aventuras a gente vai vendo essa mudança mesmo e esse amadurecimento aos poucos do Harry. É muito legal de acompanhar. Então, para as pessoas que acompanharam a época, você vai entender perfeitamente porque o povo é apaixonado com isso aqui. É uma maravilha de acompanhar. Vale demais, na minha opinião. Vale muito essa expectativa de acompanhar essa história. Ainda a Câmara Secreta é o meu favorito. Eu não vou dizer exatamente data, mas eu já li o livro 4, que nossa, como é que é o nome? Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu já li esse livro, eu tô para ler o 5º livro, que é Harry Potter e o Enigma, não é o Enigma do Príncipe, eu esqueci o nome do livro agora, Deus é mais. Mas eu pretendo ler o 5º livro e assim que sair eu vou trazendo do 4 e do 5 também.
mas aos poucos, né? O quarto eu já li, em breve eu vou trazer para vocês sobre esse quarto livro também. E é isso, gente. Ficou longo, né? Ficou longo o episódio essa semana, mas tinha muita coisa pra gente poder falar, né? E eu me expressar aqui da maneira que realmente eu tava sentindo. Essas são as minhas indicações da semana. Quero saber a opinião de cada um de vocês, daquilo que vocês estão vendo, se vocês estão curtindo, se vocês não estão curtindo. Quais são as suas indicações? Vocês indicam isso que eu estou indicando para vocês? Quero muito saber a opinião de vocês. É muito bom ter vocês aqui essa semana. Eu espero que a semana de vocês continue sendo a semana produtiva e feliz, tá? E é isso, nos despedimos hoje. Um forte abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. E só lembrando,